Seja muito bem-vindo a mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e aqui a gente fala de negócios, mas principalmente de pessoas, propósitos e decisões que constroem trajetórias. Hoje o papo é sobre escuta, sensibilidade, educação e empreendedorismo. Um convite para desacelerar, refletir e entender que ouvir bem também é uma forma poderosa de liderar. Prepare-se para uma conversa profunda, inspiradora e necessária. Está começando mais um Conversa de Dono. Seja muito bem-vindo, Del, ao Conversa de Dono. As pessoas que nos acompanham, que assistem aí, já sabem que tem, né, vamos dizer assim, eu vou fatiando o convidado aqui conforme vai vindo as perguntas, tá? E eu gosto de sempre começar com um lado mais pessoal, né? Até para que as pessoas possam conhecer quem que é a pessoa que está aqui na minha frente. A gente, né, até agora nos bastidores já conversamos aí, tem algumas pedaços da nossa vida aí que a gente já se cruzou, né? Alguns eventos, algumas ações aí que a gente já fez. E que bacana que você está passando férias agora aqui. A gente pode se encontrar lá na igreja lá e deu certo a gente poder conversar aqui. Para começar então, quem que é você fora da música? Cara, tu sabe que essa pergunta é sempre muito difícil de responder, porque a gente acaba muitas vezes colocando, sabe, pompas demais. Mas de uma maneira bem simples, eu creio, cara, que hoje o Del é um cara que aprendeu a apreciar cada instante, aprendeu que ir rápido não basta. Sabe, acelerado, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então hoje o Del, cara, é um buscador. Na verdade, eu sempre fui. O Del sempre foi um buscador, sempre um cara que... Engraçado para a pessoa, né? Eu sempre fui muito inquieto, muito buscador, muito... Quero saber os porquês das coisas. Algumas pessoas até não gostavam muito desse perfil. Tá, mas por que você quer saber de tudo? Eu gosto de saber as camadas por detrás das respostas prontas. Então, eu hoje me encontro numa posição que eu sou um buscador com mais parcimônia, com mais tranquilidade, sem pressa de ter a resposta. Mas... apreciando, curtindo cada etapa que é me apresentada. Bacana. Tu tá passando férias agora aqui, né? Até vi que quando tu tava entrando, chegando aqui no escritório, a Bruna te abordou ali na escada e tal. Conte aí pra galera, onde é que você tá morando hoje? Porque eu conheci o Del, e ainda existe, né? Eu acho que nós vamos comentar ainda sobre a tua dupla, ainda existe, né? Que foi através do Gino Pedu. É assim que fala, né? Isso, Gino Pedu, isso aí. É isso. E aí, de repente, o Del sumiu das lajes. O que aconteceu, cara? Onde é que tu tá morando? Tu tá se escondendo? O que deu aí? Então, o processo foi muito lento, apesar de parecer que eu sumi do nada. Eu e o Gustavo, nós temos o Gino Pedu, né? Flauta e acordeon. E aí nós projetávamos ter uma experiência na Europa. A gente sempre pensa, todo mundo que ouvia a gente tocar, falava, cara, o trabalho de vocês é muito legal, vocês têm que tocar isso na Europa, lá eles vão curtir, não sei o quê. E aí a gente, então tá bom, vamos pra Europa. Só que as coisas foram se encaminhando de um jeito tal qual não foi como planejamos. A gente tinha uma ideia de ir para a Espanha para estudar, mas devido ao atraso do visto de estudante, nos surgiu a oportunidade de ir para a Itália reconhecer a cidadania italiana. E aí eu acabei, no dia 18 de dezembro de 2024, chegando em solo europeu, na Itália, para reconhecer a cidadania italiana. Tu acredita que a galera falava assim, vai pra Europa. Tu acha que a questão do estilo musical de vocês, ele vamos dizer assim, ele tem mais mercado em solos europeu do que o Brasil? Porque brasileiro, cara, e aí não é falando mal, né? Não é falando mal, mas, cara, é só dar o tal do sertanejo aqui na Veja, né? Eu às vezes desço o litoral, assim, quando eu tô descendo a serra, assim, que eu sincronizo umas rádios, assim, nossa, dá até uma oxigenada na cabeça, né? É verdade. Eu acho que, né, eu gosto, né,
tem algumas músicas, só que eu acho que eu sou mais do sertanejo raizão, lá da época do Leandro e Leonardo, ou mais puxando pro nativismo mesmo, né? Mas do que a gente tem hoje, que nem Ana Castela, esses caras, cara, não é um tipo de som que eu gosto, assim, acho que ele já... Mas tem público, né? E eu vejo que a nossa região é muito disso, é muito, muito só isso, né? Então eu acredito que o mercado europeu pro estilo de música que vocês fazem hoje é melhor do que aqui na nossa região? Então, tu usou uma palavra muito interessante, mercado. Mercado é livre transação. E produto, demanda, cliente comprando. Então, assim, a música que nós tocamos, que é uma música direcionada às pessoas tentarem escutarem. Não dá para dançar, por exemplo. Nós tocamos tango. Tango é uma música dançante. Quando se fala tango, na verdade, as pessoas primeiro lembram da dança para depois da música. Então, a gente toca músicas que são dançantes. É exceção? Mas o ponto é que essa música introspectiva, essa música que você senta para escutar, ela tem uma associação com teatros. E teatros, música em teatro, tem uma associação com orquestra. E essa associação com orquestra é europeia. Por isso que é muito natural as pessoas associarem o nosso repertório com a música europeia. Então, com relação a ter mais mercado na Europa, não sei se é o caso de o Gimnopedu sair do Brasil e entrar no mercado europeu com facilidade, porque o nosso produto é, digamos, comum para eles. E esse é um ponto importante. Pensa você, uma dupla sertaneja italiana chegar no Brasil querendo tocar igual os brasileiros tocam. Não vai, sabe? Não vai dar match na hora, vai ser estranho. Então, para eles, somos latinos fazendo música europeia. Então, dentro da perspectiva de mercado, a gente vai ter muita dificuldade lá. Qual o diferencial? Levar a música brasileira para lá, levar a música latina, o tango, por exemplo, entende? Então, assim, com relação ao mercado, eu acredito que a gente teria um mercado, por quê? Para fechar o arco, porque o público europeu tem uma tradição mais de longa data, há mais tempo, de sentar e escutar, mas não quer dizer que é um requisito assim do europeu, lá eles só escutam os sentados, não, porque tem muita balada também por lá. Eu lembrei até do o meu sogro, cara, esse tempo atrás a gente foi num Marcos Lima, acho que foi o nosso quarto episódio, foi o Marcos Lima. Ele jogou até no Inter lá, jogou no Leão Baio e tal, e agora mora no Rio de Janeiro, só que a música que ele toca é MPB, né, bossa, né, esse som assim. E ele veio passar uns dias aqui em Lages, tanto que aproveitei e gravei com ele, e a gente foi num almoço e tal, e o meu sogro brabo com a galera, assim, sabe? Porque, tipo, o Marcos estava ali tocando e a galera comendo e, né, bebendo e, né, vamos dizer assim, era mais vamos dizer, mais como um fundo, né? E o meu sogro, pô, ninguém para assistir o cara, ele tá aqui, ele veio do Rio de Janeiro, ele tá aqui. Cara, para e assiste, ele é desse que tem que parar e assistir, ele fala, decora as letras, né? Eu acho que ele é muito... Até porque ele toca também, né? E uma outra coisa que eu anotei aqui que tu falou foi a questão da orquestra. Eu já vi uma apresentação tua com o André com a orquestra. Teve outras apresentações além dela? Você já fez apresentações na Europa agora? Não, cara, olha que curioso. Esse ano que eu passei na Itália foi o primeiro ano, em toda a minha carreira musical, que eu fiquei afastado do palco. Eu não subi uma vez num palco para tocar. É a primeira vez em toda a minha vida, que são 39 anos vividos, que eu não toquei, que eu não subi num palco. Foi inédito. E em qual momento, assim, que tu percebeu que a música, né, que a questão da escuta não seria mais um hobby? Porque geralmente, não sei se a música já entrou como algo, vamos dizer, profissional na tua vida. Geralmente entra como hobby, né? Você às vezes pequenininho, um pai, um tio, alguém que incentiva, né? E aí com isso você vai criando gosto pela coisa, né? Até que você se torna profissional. Que momento, você lembra se teve um momento na tua vida assim que você percebeu, cara, não é mais hobby isso aqui, agora eu vou viver disso? Com relação à música ou à escuta? São dois momentos diferentes. Me fale então no cada um. Com relação à música, eu comecei assim, ó, eu cresci numa família que não é musical, mas o meu pai tinha muita experiência musical. Ele tinha uma banda baile, assim. E aí ele tinha todos os instrumentos, eu adorava brincar da bateria. Com 2 anos de idade eu brincava da bateria, assim, eu tinha o tamborzinho. Então a música sempre esteve presente. Meu pai queria muito que eu tocasse o instrumento, e eu não queria. Eu só quis tocar um instrumento quando eu comecei a escutar uma determinada banda. Blink-182, conhece?
Comecei a escutar Blink-182, Blink-182. Comecei a escutar Blink-182, comecei a escutar eles. E olha que loucura. Comecei a tocar guitarra querendo ser como eles eram. Sabe, viver aquele lifestyle de shows, turnês. Então, inconscientemente, eu já entrei na música querendo ser profissional. Esse é o primeiro passo. Então, eu tinha essa consciência aos meus 15 anos que eu queria ser rockstar. Eu quero ser rockstar, eu quero pegar na guitarra. Mas o gênero aí tá bem diferente. Os caras são mais do rock. Exato, hoje eu tô em outra ponta, mas o lance é que eu entrei na música querendo ser rockstar. Eu tinha uma perspectiva, não assim de imediato, mas eu fui já ampliando a minha visão como mercado mesmo. Por isso que quando eu achei interessante falar a palavra mercado, eu sabia que a música, eu não sabia, eu entendia intuitivamente que a música era um produto, que a música servia para um fim comercial muitas vezes. Só que eu tinha uma resistência, porque eu era underground, então eu tocava só em casas alternativas. Mas eu sabia que eu queria ser profissional. Ali é um ponto em que eu queria ser profissional, mas agora a ruptura. Quando eu tô fazendo licenciatura em música na Uniplac, no ano de 2006, aí a nossa banda acaba porque eu tava em outra conversa musical. Tava com outra conversa e os meninos estavam com a mesma conversa, musicalmente falando. E aquilo começou a destoar. Ninguém era melhor que ninguém, não tô querendo dizer isso. Mas destoou. Eu tava com outra proposta e ali não acompanhava mais. E aí eu já tava em outro viés musical. Então ali eu realmente me via como profissional da música. Eu dava aula, eu tocava, então não fazia mais sentido ficar tocando a garagem. Ali que tu conheceu o André? Na universidade, na verdade, eu estudei com o irmão dele, e aí quando eu terminei a graduação na Uniplac, eu fui para Santa Maria. E quando eu fui para Santa Maria, aí o André ingressou na Uniplac. E aí eu falei, cara, todo mundo tem que vir para cá. Vou convidar todo mundo que eu conheço para vir para Santa Maria, porque era uma outra estrutura, era um outro nível musical. E aí a única pessoa que consegui influenciar, por assim dizer, foi o André. O André foi morar em Santa Maria e fez faculdade lá. Bacana. A escuta é o centro hoje do teu trabalho, né? Como que a música te ensinou, não sei se seria bem esse termo, mas como que a música te ensinou sobre relações humanas, comportamento, sensibilidade? Então, daí agora a gente vai para aquele segundo ponto, que é a escuta. Quando que a escuta entra na minha vida de uma forma tal qual eu adoto como um viés profissional. Em 2017, eu ingressei no mestrado na UDESC, em música. Eu entrei com um projeto de pesquisa que era para identificar como que era o ensino de flauta transversal no estado de Santa Catarina. Só que chegou lá, eu estava começando a trabalhar com apreciação musical. Eu estava recente entrando. Em 2016 eu comecei a fazer umas aulas de escuta, mas não necessariamente eu tinha esse discernimento que era apreciação musical. Conversando com o professor, tal, enfim, ampliou minha visão. Isso aqui é apreciação musical. E quando eu entrei no mestrado, eu fiquei encucado com uma coisa. De 10 pessoas que eu perguntava, 10 pessoas respondiam que a apreciação musical era importante. Se eu perguntava para 10 pessoas, a apreciação musical é importante? Elas diziam que sim. E eu perguntava, como que você aprendeu? Elas não tinham uma resposta, porque cada um tem uma experiência de escuta, certo? E aí eu fiquei encucado, falei, cara, vou pesquisar como que se ensina apreciação musical na graduação. Porque tu vai procurar em banco de dissertações e teses, tem muito trabalho sobre apreciação musical. Mas cada um tem uma abordagem diferente, um referencial teórico diferente. Não existe uma padronização. E não eu não estou buscando padronizar. Só que eu ficava encucado, como que se... E aí foi onde eu comecei a estudar apreciação. Comecei a estudar apreciação musical. Até que eu tive uma situação desagradável como orientadora e eu não segui no mestrado. Eu fui convidado a me retirar, porque meu projeto não fazia mais sentido sobre apreciação musical, não fazia mais sentido para minha orientadora, e eu me desvinculei da universidade sem concluir o trabalho. O ponto é que dali em diante, 2018, se quer uma data melhor, 2019, final de 18 e 19. Aí eu falei para mim bem assim, é uma frase que eu carrego até hoje. Eu vou falar, eu vou estudar, vou praticar, vou falar sobre, vou ensinar sobre, vou espalhar por tudo que é canto sobre a apreciação musical até o dia que perder sentido para mim. Porque a apreciação musical, para mim, é o poder. Tipo, é incrível o que a prática da apreciação musical pode proporcionar para as pessoas não sabem. E aí as pessoas romantizam a apreciação musical. Elas sempre têm na cabeça que apreciar uma música é colocar um jazz, colocar uma música com orquestra, uma sinfonia, uma sonata. As pessoas romantizam. E a apreciação musical é a apreciação musical, não é apreciação de jazz, apreciação de concertos.
é musical. E aí a gente tem que entender o que é musical. E aí em 2019 eu tirei para mim uma como missão. Vou falar sobre apreciação musical até isso não fazer mais sentido para mim. Que também não tô agarrado. Se do nada alguém falar para mim assim, cara, isso tá falando tá equivocado por causa disso. É verdade. Eu vou aceitar, não vou despirocar. Eu vou votar com certeza. Então assim, quando que a escuta entra agora como esse viés profissional, né? Quando eu começo a estudar apreciação musical, uma premissa básica da apreciação musical, de qualquer atividade apreciativa, é você se conectar àquilo que você está apreciando, sem julgamento. Se você me entrega qualquer bebida aqui, vamos supor que eu bebo um café. Se você não me diz de onde que ele veio, eu simplesmente vou apreciar ele. Entende? Eu não estou julgando nada. Nossa, café você tá simulando, tá? É do cocô do guaxinim. Nossa, que café estranho. Ou seja, o fato de eu não gostar não quer dizer que eu não apreciei. Eu me entreguei a essa experiência. Você entende? Quando eu percebi que a apreciação musical é uma entrega consciente para uma experiência que transcende a consciência, eu comecei a perceber que a apreciação estava me ensinando mais sobre a vida do que sobre música. E aí a premissa básica da apreciação é a escuta. E aí, quando você me diz que você é do sertanejo mais raiz, quando você tem um determinado gênero musical que você tem mais afinidade, isso diz muito mais sobre a sua história do que você imagina. Porque a escuta, ela não está relacionada apenas ao gênero musical, ao contexto em que você vivia, às pessoas que você escutava quando você escutava. Entende como a escuta ela é poderosa? Só que a gente nem percebe que a gente está achando que é só uma música, mas tem uma série de experiências acontecendo enquanto você escuta aquela música. E aí é recente, acho que tem uns 2, 3 anos, agora não lembro a data que eu tive esse insight. A escuta é o poder, não mais a apreciação musical, entende? A escuta é o poder. E aí eu comecei a estudar e buscar entender cada vez mais a nossa relação com todos os objetos sonoros que nós nos relacionamos. Tanto que tem... Hoje não existe mais isso, né? Mas antigamente os casais tinham... Lembra da nossa música? Exato. Foi a música que eu peguei pra dançar pela primeira vez, né? Ou quando toca a música, assim, tu lembra daquele... Chega a dar uma dorzinha. Exato, exatamente. Você se define como sonoautólogo. Sonoautólogo. É isso? Tá certo a pronúncia? Sonoautólogo. É um pesquisador da escuta, né? O que isso significa aí? Traduza para a galera que está nos assistindo aí, o que significa na prática. Tá, sonontologia, aqui cabe eu dar uma introdução de um aspecto que sai da música. Sai da música e sai longe, longe, longe. Isso foi março de 2025. Eu tava lá na Itália já. E em um determinado dia eu resolvi estudar a Bíblia. Estudar um livro da Bíblia. Eu pensei, que livro que eu vou escolher? Quero estudar, quero ler, quero entender, enfim, quero estudar um livro da Bíblia. E aí eu decidi pelo livro de Romanos, pelo simples fato que eu estava na Itália. Roma, enfim. Eu vou estudar Romanos. E aí entrou outra questão. Como que se estuda a Bíblia? Isso pra mim, Julião, como que se estuda a Bíblia? Qual é o viés? Qual é o embasamento que você vai ter? Você tem que escolher algum, certo? Você pode ir por conta própria, pela tua sensibilidade. Você pode ter a orientação de um pastor, de um padre, de um teólogo, de um biblista, de um líder de comunidade cristã. Sabe? Você pode ter vários vieses e cada um vai ter uma interpretação relativamente diferente. Pode ser entender como Jesus como homem histórico, o Jesus como o Filho de Deus, Jesus como uma reencarnação de um avatar, de um mestre, de mestre. Pode ter várias interpretações. Foi aí que eu fiquei pensando sobre a apreciação musical. Bem comigo. Lembra do meu dilema no mestrado? A apreciação musical tem várias linhas. Qual que está certa? Todas estão, de certo modo, certas. Umas são profundas, outras são rasas, outras se embananam dentro da experiência, mas todas elas estão dedicadas a apreciar música, a escutar música. E eu pensei, qual é a área que estuda essas diferentes linhas de apreciação musical? Não encontrei. Lembra? Março de 2005 na Itália. Não encontrei. E aí eu pensei, olha o que eu procurei. Claro, procurei na internet, não fui numa biblioteca nacional, mas procurei muito, muito, muito. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar todas elas. Vou mapear a maneira como se escuta uma música, como se aprecia. Foi aí que eu cunhei o termo sonontologia.
Entende? Sonos de som, alto de si e logia de estudo. O som do estudo em si. Porque cada um interpreta de uma forma. Cada um vai sentir. Sabe aquela história de colocar uma música agora aqui? Uma música que é dita por muitos como boa, como incrível. Aí você acha ruim, eu acho incrível. Aí colocar outra que eu acho paia e você acha massa. Como isso acontece? Porque não é só essa nosso ser momentâneo que está escutando. É toda a nossa biografia que está refletindo nessa opinião. Sim, tem muito das relações que você teve no passado, Total. né? Do que você era, vamos dizer assim, do que o mundo te trazia também. Cada um tem o seu mundo, né? Mas o que o mundo te trazia, né, na questão de, por exemplo, você dá um exemplo, eu ali em casa, eu sou do rock nacional. Eu pego aí Barão Vermelho, desses caras aí, né? Titãs, Nenhum de Nós, né? Essa galera aí, porque é a galera, né, dos anos 80, 90, que foi a minha geração, que eu nasci e eu comecei a escutar música em cima desse. Se eu pegar minha esposa, por exemplo, a minha esposa é totalmente MPB e bossa nova, né? Ela até tem um pezinho, né, junto com o pagode, porque ela participava quando ela morou em Joaçaba, lá das escolas de samba e tal, mas veja que é por conta da trajetória. Ela morou em Joaçaba, lá é muito forte o carnaval, ela participava lá das escolas de samba, ela tem até hoje, né, um toquezinho, mas se trouxer para ela é muito MPB por conta do pai dela, né, que tocava e tal, então trazia isso dali. E às vezes dá essas coisas, né, às vezes eu coloco uma música lá, né, boto um capital inicial, alguma coisa, que barulho é esse? Ficou um barulho, olha só essa música. E em que ponto que você percebeu que esse teu conhecimento precisava... Porque hoje, até a gente estava comentando antes aqui, hoje você tem... O teu trabalho é praticamente 100% digital, né? A tua forma de levar o teu conhecimento para as outras pessoas, né? Em que ponto que você, né, percebeu isso dali? E fale um pouco para nós aí dessa questão dos projetos hoje. Como é que está essa questão desse projeto? Eu consigo chamar o Del sonautólogo para fazer seria uma sessão? Então, não, aí já... Como é que a gente faz essa questão de para eu poder me entender um pouco melhor dentro Essa tua pergunta é muito interessante e muito provocativa, porque ela está num campo aberto. Ela me provoca a pensar junto contigo também. Como? Esse como bateu comigo também. Então, assim, voltando um pouquinho ali, tu perguntou do ensino, né? Quando que eu comecei a ter esse interesse. Isso, aham. Cara, então, eu comecei a lecionar ali em 2004, 2005. E quando eu comecei a lecionar, eu lecionei porque era um trabalho. Estava na faculdade de música, era um trabalho que apareceu, vou dar aula, vou ganhar o espírito, tá tudo certo. Mas aí, cara, tu já dá aula, né? Tu sabe, cara, é muito gratificante quando você vê a galera prestando atenção em você. Sabe? Hipnotizado. Você tá falando um assunto e a galera tá hipnotizada, assim, tipo, cara, que da hora. Pra mim, essa foi a sensação do tipo, algo que eu estudei, algo que eu pensei, algo que pra mim beira ao óbvio, tá sendo novidade pra alguém. Pra mim isso é fascinante. Pra mim isso é fascinante. E aquilo ali foi algo que foi crescendo, dei aula em diversos contextos. Assim, ó, cara, eu já dei aula pra gente muito rica e pra gente extremamente pobre. Assim, de uma pobreza que a gente vê em filme, assim. Que eu nem conseguia. Inclusive, eu pedi pra sair porque eu não tinha condições. Eu não era o profissional adequado para aquele contexto. Então, mas dar aula é sensacional. Não sei se você já passou por isso, se você gosta de falar também. Se em algum momento não te chamaram de palestrinha. Entendeu? Então, eu tinha um pouco dessa fama de palestrinha. Vai falar alguma coisa, sabe? É só uma opiniãozinha, o cara testa uma dissertação. E todo o insight. Então, assim, E, cara, eu curto demais essa ideia de você provocar a mente de uma pessoa a tal ponto que ela reconsidere atitudes que muitas vezes são equivocadas, conceitos que são equivocados, e ela, sabe, experimente algo diferente. Então, isso me fascina demais, eu curto demais ensinar por causa disso. E aí, quando tu fala sobre a sonotologia, né, como é que é a sessão, esse é um campo realmente novo. Eu acredito que a sonotologia, ela vai
vai ocupar um espaço importante daqui a alguns bons anos, porque a gente precisa fazer muito estudo de caso, sabe? Tem que ter avaliação por pares, muitos artigos, tem que ter muita escrita. Eu convido você, que tem interesse pelo mundo da escuta, conhecer o universo da sonatologia, porque vai ser um universo muito amplo, muito vasto para o entendimento da escuta e da relação com os sons à nossa volta. Então, cara, eu também não sei como vai se dar isso, mas você sempre vai me encontrar na internet falando sobre isso. Você já escreveu livros, né? É que nem você falou agora aqui, o que a gente até conversou antes aqui sobre a questão ali do associativismo, né? E o associativismo, ele é meio que uma droguinha, né? Porque, cara, ter dor de cabeça, dedicar tempo e correria e grana e tudo, né? Por um bem de um ecossistema, né? Para a gente tentar melhorar a nossa cidade, e é tudo, né, através do suor ali, sem buscar ganhos financeiros, né? Não, quantos eventos, né? O Del tem um evento que ele virou ícone no evento. Você lembra da aula? O que te move, Del, a ensinar, a escrever? O que te move? Cara, vai parecer muito clichê falar legado, né? Vai parecer muito clichê, legado, deixar algo para a posteridade, mas isso é algo que me move. Deixar essa ideia, essa centelha de informações, de perspectivas para a posteridade. Sabe? Que ao chegar na Itália, ao chegar não, mas em algum momento lá, eu comecei a querer saber sobre as grandes personalidades italianas. Tipo, por curiosidade. Assim, fiz uma lista, fui listando. Você conhece, com certeza, Leonardo da Vinci? É um grande nome. Antônio Vivaldi, certamente tu conhece. Então, assim, são nomes que perpetuaram para além do seu tempo. Porque eles deixaram obras, não apenas, tipo, cortes de cabelo ou, sei lá, um movimento daquele lugar que eles vinham. Eles criaram coisas que perpetuaram. Então, isso me fascina, isso me move, isso me deixa muito entusiasmado em pensar que algo que eu estou fazendo aqui vai impactar a vida de alguém lá na frente, sabe? Isso me deixa muito entusiasmado mesmo. Muito, muito. E no meio disso, qual que é... acredito que seja um pouco diferente de um desafio. Eu conheço um pouco dos desafios porque eu dou aula, né? Só que é totalmente diferente, né? A gente fala sobre marketing digital, sobre ferramentas, plataformas, né? Como que é transformar conhecimento em algo, vamos dizer assim, mais sensível, né? Qual que são os teus desafios? Assim? Entendo. Trabalhar com esse ponto que você traz é um ponto delicado, porque a apreciação musical é algo que todo mundo, sem exceção, todo mundo sabe fazer. Então, ensinar algo que todo mundo sabe é difícil. Você pagaria ou você iria numa palestra onde aprenda 3 maneiras de caminhar, para você caminhar. Eu estou andando feito um pato. Como você caminha? A não ser que tenha algumas provocações muito fortes na saúde. Mas sabe, tipo uma coisa, sabe, todo mundo sabe, ou pelo menos pensa que sabe apreciar música, sabe escutar. Então, para mim, o grande desafio é tornar essa minha percepção, a partir das minhas experiências, dos meus estudos, em algo que não te persuada nem existe, mas enfim, faça você prestar atenção em mim e do tipo assim, não tinha parado de pensar dessa forma. E dá atenção para isso. Esse para mim é um grande desafio. É um grande desafio. Muito grande. Ainda mais quando eu vou falar sobre isso, sobre apreciação musical, para professores habilitados, professores mestres, doutores, porque já tem muita experiência, muito conhecimento, e aí eu trazer minha perspectiva sem a autoridade que um PhD traz nas costas, fica muito difícil. Eu anotei aqui, Del, os projetos, né? Que você tem, que a Academia Lacorde, que nós vamos falar no próximo bloco aqui. Mas antes disso, cara, traz para nós aí a questão do teu livro. Como é que a galera acha o teu livro aí? Na Amazon, na internet? Onde é que acha teu livro? Como é que faz para acessar? Isso, na internet. Na internet? Tanto no meu site, no meu site pessoal, né, dellimajunior.com.br. Eu vou deixar na descrição, galera. dellimajunior.com.br, academialacorde.com.br. A Amazon tem também o Clube de Autores, que aqui
uma empresa aqui de Joinville, bem legal. Então, nessas plataformas, eu não tenho ainda PDV, não tenho mais livraria. Não fechamos nenhuma outra. Não, só para deixar, porque a gente tá tocando nesse assunto e às vezes as pessoas que estão assistindo, eles dizem, tá, mas onde é que eu acho o livro do cara, né? Então já estão sabendo aí, depois eu vou os links, eu vou deixar tudo na descrição aqui, mas tem na Amazon também aí, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais. Então vamos falar sobre a Academia Lacorde, 100% digital. Como é que estava rodando esse projeto aí? Você já falou o site agora, já falou o site. Qual que é esse teu projeto? Conte para nós aí. O que ele faz? Se eu acessar o site lá, o que eu vou ter? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho antes de como surgiu, bem rapidinho, porque essa parte é legal. Em 2008, eu fiz um festival de música aqui em Lages. Era o Lacorde Musical. A minha ideia era muito simples. Quando você começa a estudar, você acha que todo mundo tem que ter acesso ao que você está estudando. Todo mundo tem que ter acesso às coisas que você sabe. E aí eu fiz um festival Lacorde Musical justamente para isso. Era um festival de música instrumental. Era só isso. Parecido com Guitarras da Serra, assim? Parecido com Guitarras da Serra. Guitarras da Serra, exato. E aí se chamava Lacorde Musical. Muito pretensioso, eu sei, mas acabou sendo... Você vai entender por quê. Porque o Lacorde é um neologismo, onde o LA é de Lages e o corde é do verbo acordar. Então eu tinha uma ideia de fazer Acorda Lages. Existe música além do que você está acostumado na rádio. Então, sou um pouco pretensioso, eu reconheço isso, mas aquele neologismo me cativou. Então, Lacorde para mim significa despertar. É um significado que eu atribuí porque é um neologismo. Então, eu acredito que eu achava que vinha do acordeon, algo nesse sentido, assim, o Lacorde. Então. E aí foi lá em 2008. E eu só fundei a Academia Lacorde em 2016. Inclusive, né, estamos prestes a fazer 10 anos agora em fevereiro. Mas o ponto é o seguinte, por que a Academia Lacorde, não conservatório, escola de música Lacorde? Porque eu me baseei muito na Academia de Platão, onde você troca conhecimento de uma maneira informal. Sabe? Tem ali o detentor do conhecimento naquele momento, ele passa a informação para outras pessoas. Então, a Academia Lacorde nasce com essa pretensão, com esse propósito, em 2016. Por que 100% online? Cara, isso é muito louco, porque 2016, cara, eu lembro até hoje, né? A galera zoava. Eu lembro de gente me zoando, cara, online, mas isso nunca vai dar certo. Eu lembro, cara, eu lembro. E aí eu tava com medo na época. Mas será? E aí eu fiz a Academia Lacorde, comprei o domínio, fui lá, lancei, criei meu primeiro produto digital que era voltado para professores, quem atuava e pretendia atuar. Inclusive, eu peguei essa mesma essência de quem atua, pretende atuar, e trago para uma nova fase da Academia Lacorde, que eu já falo. Então, esse é o meu público, assim, primário. Quem atua ou deseja atuar com o ensino de música. Mas agora tem outros leques, mas esse é o primário, assim. É o que começou e eu acho que a minha essência está ali. Eu quero conversar com professores de música, com quem ensina música, para trazer essa perspectiva também da apreciação musical. Então, começou em 2016, começou pianinho, a galera zoando. Aí, o que aconteceu em 2020? Garoto, o tempo de aceitação de mundo online caiu para cá. Todo mundo foi pro digital. O digital foi provado que funciona. Então, ironicamente, 2020 foi o ano que eu quase abandonei o Lacorde. Olha que loucura. Nossa. Que loucura. Então, tu falou, eu tenho um professor meu, e ele fala sobre marketing digital, e o primeiro produto digital, e ele vende até hoje, e ele tá entre os 10 mais da Hotmart. Ele vende pra caramba. Só para mim, eu já gastei alguns pila com ele, tá? Ele tem curso de piano. Ele dá aula de piano online. Meu professor de marketing digital. Ele gravou, né? Claro que daí, conforme ele foi fazendo o curso, foi vendendo o curso pela Hotmart, já foi estudando sobre como é que funcionava o digital. Hoje ele virou totalmente, ele tem uma agência de marketing, né? Ele ensina pessoas a venderem curso, né? Ele já virou o negócio, mas ainda existe o curso de piano para ela comprar dele lá. E ele ganha dinheiro até hoje vendendo curso online. Esse tempo apareceu para mim, cara, um cara querendo ensinar gaita de boca.
Oi, não vai, cara, não vai ver na internet, mas o cara tava vendendo lá. Deve vender, deve dar certo. Sim, cara. Mas sabe por que que eu acabei... Foi o ano que eu menos quase larguei a Lacorte, justamente por isso que eu criei um produto na Hotmart, e aí eu fiquei focado no Hotmart como essa ideia de infoprodutor, e eu acabei meio que deixando de lado a ideia da escola de música online, que é uma escola, um produto, uma estrutura robusta, né? Querendo ou não, mesmo sendo online, é diferente de você ter um produto. Você criar um produto... Hoje, cara, não sei você tem produto? Hoje eu tenho uma apostila lá de nem é produto, cara, porque hoje do jeito que a gente tá aí... Tem um e-book... Isso, eu tenho um e-book, né, que tu pode comprar lá através do... A minha ideia, até falando um pouco do meu produto, quando eu lancei ele na Hotmart, a minha ideia era esse... Como a gente dá muita palestra e evento, coisa nada, era chegar nas palestras, ter esse e-book para a pessoa comprar lá 40, 50 reais, só que quem estava ali na minha palestra, eu ia dar aquele lá para o código. Era fazer uma conexão, né? Só que hoje, com as informações rápidas, principalmente de IA e tudo mais, cara, já faz, sei lá, mais de ano que eu não atualizo aquele e-book lá, então já tá bem fora de... nem utilizo mais, assim. Não vendo, né? Era um gatilho que eu queria utilizar, né? Nos eventos que eu fosse. Mas a gente trabalha aí com alguns lançamentos e tal, né? Então, o que eu queria dizer sobre o infoproduto é que quando você é um infoprodutor, você tem lá... O expert. Você tem um produto na Hotmart, você tem um produto lá. Quando você tem um produto lá, você não se vê como dono da Hotmart, óbvio. Então você não se vê assim, como você se enxerga como profissional. E foi onde a Academia Lacorte, eu não era mais da Academia Lacorte, eu tinha na Hotmart. Você entende? Então eu tinha um infoproduto na Hotmart. Eu criei 2 naquela época, e um era um clube, que é por assinatura, existe até hoje, mas agora ele está num outro formato e é para outro perfil de pessoas. E aí eu deixei a Lacorte de lado, nunca mais atualizei o site, nada tal. Então, nesse período, a Lacorte foi ficando de lado. E só deixa eu abrir um parênteses que você falou de e-book na Hotmart, né? Sabe que eu tenho um e-book lá, que eu coloquei em 2020, cara. Você vai pirar com essa. Vai pirar. São 10 sugestões práticas de apreciação musical. 10 sugestões. Na época da pandemia, pra vender pra professor. Cara, até hoje vende. Aí. Tu pira que 2 dias atrás eu recebi um e-mail de uma mulher perguntando se o curso era vitalício. Daí eu me liguei que ela tava... Mas era na página do e-book. Deu, pô, será que eu errei alguma coisa que eu não entendeu o que é um e-book? Mas você tem até hoje ver... É um livro digital. Só que se você tem e-book, saiba que e-book é front-end. Você tem que ter a esteirinha ali, você tem que ter o cursinho, você tem que ter a mentoria, você tem que ter uma esteira. Então, assim, na hora que ela mandou a mensagem, esse curso é vitalício, essa palavra curso já acendeu nela, que é um curso, não um e-book. Mas o e-book ela vai ter também. O e-book é isso, ela vai ter e-book. Então aí foram passando o tempo e muita coisa foi acontecendo, porque daí eu já estava com o Gimnopedu. O Gimnopedu ocupou uma parte muito importante da minha vida, mas muito importante mesmo. Eu sempre quis tocar com flauta e acordeon, sempre quis tocar com acordeonista, sempre quis tocar o repertório que a gente tocava, então esse período de 2020 em diante, ela foi ficando de lado da Academia Lacorte. E agora em 2024, 25 com mais força, e agora 26 força total, até por causa desse símbolo de 10 anos, a gente tá agora voltando com... Lembra o produto lá que era para quem atuava, ou presente lá como professor? Eu volto agora com uma nova roupagem, que é a certificação Lacorte. E a certificação Lacorte é essa formação continuada, por assim dizer. É um curso que traz atualizações do campo docente, sobretudo no campo digital. E, claro, no mundo da escuta, que é um mundo que é muito importante, mas ela é, digamos assim, um terceiro, quarto lugar dentro de uma formação musical, entendeu? Agora você está me ouvindo que faz música e pensou, como assim? Eu estudo percepção musical, é difícil. 6 anos da faculdade, 6 anos, 6 semestres da faculdade. Mas sim, percepção musical é fundamental para qualquer músico, mas a percepção musical não te prepara para uma sensibilidade auditiva, para você ampliar o teu repertório musical. Então, assim, a percepção musical ela é extremamente importante, mas ela é uma faceta da formação musical, assim como a escuta, e a escuta não é tão trabalhada quanto. E aí, galera, tá gostando do bate-papo da nossa conversa de hoje? Del aqui falando para nós sobre música, sobre essa escuta
ativa. Nós vamos para um breve intervalinho. Fica aí que eu tenho um recadinho para você e eu já volto aqui com mais perguntas. Valeu! O Conversa de Dono tem o apoio do Cicobi Cred Serrana. Essa cooperativa financeira que acredita que crescer junto faz toda a diferença. Se você também acredita e precisa de soluções financeiras humanas, transparentes e sustentáveis, o Cicobi Cred Serrana é para você. Cicobi Cred Serrana. Juntos a gente constrói mais. Estamos de volta ao Conversa de Dono. Hoje eu recebo aqui Del Lima Júnior, ele que está contando a sua história de vida, a sua história de formação e trajetória aí no meio musical. Del, nós estávamos falando ali sobre a Academia Lacorde, né? Uma escola 100% online, né? Mencionamos a questão da Hotmart, né? Hotmart, vamos fazer um patrocinado aí. E aí, eu queria entender assim, ó, porque eu vou fazer o lançamento, nós já gravamos duas aulas, né? Nós vamos fazer o lançamento agora de uma hipnoterapia cristã online. Então você está naquele momento de ansiedade, ou as pessoas, né? A gente gravou agora o último ali, cara, e aí a gente acaba estudando um pouco também, né? Sobre medo, então a pessoa, tô naquele pânico, com medo e tal, não sei o quê. Põe um fonezinho de ouvido, vai lá, relaxa, senta no teu quarto, assiste ali, daí tem tu faz uma auto-sessão, né, em casa e tal. Então nós estamos fazendo esse lançamento agora aí. E para você, cara, quais foram os maiores desafios de empreender no meio digital e com a música? Cara, como eu mencionei anteriormente com relação a ensinar algo que as pessoas já sabem. Esse para mim é o grande desafio. Eu não sei, cara. Porque quando eu vou nichar o meu público, geralmente eu não coloco donos de agência de marketing. Tá. Eu vi que não aparece no teu. Mas mesmo que chegasse para você, agora eu vou agir de maneira muito empírica. Mas eu acredito que você talvez... Não vou fazer curso de apreciação musical. Uma dedução. Depende da copy, né? Depende da copy. Se tiver um criativo bem feito. Se tiver uma copy bem boa, né? Então, mas para mim o grande desafio... E eu me coloquei nesse desafio, na verdade. Porque agora falando com você, eu percebi isso. Eu me coloquei nesse desafio. Eu me coloquei numa posição onde eu queria falar com professores de música. Toda vez que eu palestrei sobre esse assunto, sério, não teve uma vez. Se vocês terem uma palestra minha e não aconteceu isso, tu comenta aqui embaixo. E se aconteceu, tu comenta aqui embaixo. Cara, não teve uma palestra que eu fui falar sobre escuta, sobre apreciação musical, que as pessoas não saíram de lá assim, ó. Não tinha pensado dessa forma. Não tô falando gostar ou não gostar. Esse é um outro papo. Eu tô falando de sentir, assim, tipo, incomodado com o que eu falo. Não no mau sentido, mas, tipo, não tinha parado pra pensar do que você falou. Então, o grande desafio do Del nessa empreitada empreendedorística é o público que eu escolhi. Mas agora, falando com você, talvez eu amplie, talvez eu coloque outros criativos rodar. E aí surgiram, né? Você já até comentou agora aqui da certificação Lacorde, né? Mas tem também, tem uma rádio na internet? Tenho, cara. Esse tempo atrás eu participei de uma rádio aqui em Lages e o Daniel Paim, ele tava falando para mim, cara, minha rádio é 100% online, cara. Eu não toco na rádio, né? Só na web, né? A tua rádio é web também? 100% web. Como é que sintoniza a tua rádio? Então, cara, essa é a parte que ainda não conquistei. Mas ela tá rodando, tanto no meu site tem lá, se chama Mais Que Um. Tanto no meu site quanto no da Lacorde, tem lá o botão, o player da Mais Que Um. O nome da web rádio é Mais Que Um. Então, a ideia é assim se conecta. A ideia surgiu, cara, muito louca. Assim, muito diferente do que você pode estar imaginando. Muito diferente de qualquer pessoa que está nos escutando agora está imaginando. Inclusive, esse podcast eu vou rodar na Mais Que Um. Eu vou te fazer um desafio. Então. Faz um desafio. Quando tu chegou aqui, nós falamos que nós estamos criando a nossa vinheta. Sim, é verdade. Cria a vinheta do nosso programa. Agora te botei em maus lençóis.
A vinheta musical? A vinheta... Claro, eu vou te pagar pelos direitos autorais, tudo, né? Mas assim, ó, quando a gente faz a nossa abertura aqui, depois da abertura eu entro com o convidado, né? Então nessa transição vai ter a nossa vinheta. Eu quero fazer um... Pode crer. Só me diz o som que você quer, o instrumento que você quer. Eu vou fazer com a flauta, evidentemente, é mais fácil pra mim. Mas eu posso fazer com o instrumento se quiser. Vamos ver então. Vamos articular. Desafio. Talvez você que está assistindo aí, esse episódio já foi feito com a vinheta do Del Lima. Vamos lá, Del. Olhando para... Vamos passar um pouco agora, mudar um pouco o assunto. Olhando aí para a tua trajetória, né? O que mais mudou em você como pessoa e como profissional do Léo, do Del, o gurizinho lá, né? Andava descalço no sítio do avô, né? Cresceu, chegou hoje, tá com, né, uma vida totalmente diferente, morando na Europa e tudo mais. O que mudou aí na tua trajetória como pessoa, né? E também a parte profissional, assim, eu acho que a tua parte profissional, ela vem muito sólida, né? Porque tu conta, tu traz datas desde a época da tua faculdade, tu é muito focado, né? Você está muito direcionado já para esse mundo musical, mas também tem o lado como pessoa, a gente muda pra caramba, né? Eu vi que agora nós estamos fazendo jejum, né? A gente vai mudando pra caramba a nossa vida. Então conte um pouco mais para nós aí, o que mudou em você. Eu acredito que não tem como permanecer igual de um dia para o outro, quiçá 10 anos. Não tem como. Porém, nós temos uma essência. Entende? Tipo, nós temos uma essência. Sabe quando você encontra a pessoa bem velhinha e faz aquela mesma gracinha contigo? Ai, tá fazendo... Tipo, mas não mudou nada. Sempre fazendo aquela... Então, tem uma essência. Então, o que eu observo em mim é que eu mudei muito, cara. Muito. Nossa, se eu elencar tudo que eu mudei, a gente fica agora um bom tempo falando sobre isso. O que eu busco manter em minha essência é aquilo que eu falei no começo, um buscador. Uma pessoa que reconhece a sua insignificância diante de tudo que há de novo, entende? Lembra do Festival Acorde que eu falei, da prepotência, desperta lá? Então, hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu acredito, o que eu mudei, falando na mudança, que a gente pode mudar a vida de uma pessoa numa simples conversa, sabe? Ajudando uma pessoa, sabe, no mercado, que derruba um item e você ajuda a levantar ali, colocar no lugar antes que ela peça. Então a gente consegue mudar pelo exemplo. Então hoje eu tenho essa percepção. Eu consigo entender que as pessoas, hoje, todas as pessoas, sem exceção, as pessoas que estão aqui na Terra são falhas, em algum sentido, em alguma... em maior ou menor grau. Então hoje eu considero uma pessoa menos assim, acelerada. Eu nunca fui, na verdade, tão acelerado, mas hoje eu sou muito mais tranquilo. Eu consigo estar aqui contigo sem pensar no que está acontecendo lá fora, sem pensar no que está acontecendo, pensar como será a minha viagem na próxima semana, entende? Falando um pouco dessa questão do acelerado, que hoje a gente... Né, o mundo, a tecnologia, não sei se a gente está dentro desse negócio aí, isso acaba nos trazendo a informação hoje. Tem alguns dados que falam assim, o que tu absorve de informação num dia, tantos anos atrás, levaria um século para absorver tanta informação. Então hoje a gente está num mundo, as mentes estão muito rápidas, né? Qual que é o papel da escuta nesse mundo tão acelerado em que a gente vive hoje? Papel da escuta, irmão acelerado. Eu vejo como essencial. Sabe por quê? Porque escutar é um ato de gentileza. Tirando profissionais da escuta, que você paga para ser escutado, quando você está de frente a alguém e essa pessoa te dá atenção, te dá escuta, está recebendo um presente muito grande. Então, o ato de escutar é um ato de gentileza para consigo, você vai absorver de fato aquilo que vai chegar, quanto para o outro. Então, a escuta, para mim, nesse mundo acelerado, ele é aqueles remédios paliativos, não é paliativo que não tem... Paliativo outra coisa sabe, chazinho, tipo... Homeopático, é um tratamento homeopático, sabe? É um caminho, cara, tão bom. Só que assim, de tão bom, você falou agora o jejum, igreja, é bom, não é? É bom. É fácil? Não.
Não, cara, seguir o caminho correto é sempre difícil. É sempre difícil seguir o caminho correto. Mas é o melhor. Então, assim, escutar, eu não vou dizer que é o melhor, escutar é o melhor, mas escutar é muito bom para todos. Só que é muito difícil. Porque ao passo que eu falo, todo mundo quer falar enquanto eu falo. Enquanto você fala, o mundo quer falar. Sabe? Você viu que saiu agora eu não sei se é real, tá? Pode ser fake news, mas saiu um negócio da Netflix dizendo que o roteiro deles, eles fazem questão, é obrigatório no roteiro, repete 3 a 4 vezes uma determinada fala, porque as pessoas ficam distraídas no celular enquanto assistem. Então, para os telespectadores não perderem o fio da meada, eles repetem durante o roteiro. Tipo, fica repetitivo mesmo, entendeu? Para as pessoas não perderem a história enquanto mexe no celular. Eu não sei se esse dado é concreto, mas eu li recentemente e eu fiquei assim, apavorado. Porque as pessoas, cara, elas buscam escutar música, assistir filmes, assistir série, se envolver com outras coisas para passar o tempo. E escutar não é para passar o tempo, é para aproveitar o tempo. Quando você visita sua vozinha, seu tio, alguém da sua família que você não vê há muito tempo e que tem longa data de vida, sabe? Tu não vai lá para cumprir protocolo, vai para aproveitar o tempo, escuta o que ele tem ou ela tem para compartilhar. Escutar é um presente que você dá para outra pessoa e para si mesmo. É dedicar tempo, né? Você vai dedicar tempo para a pessoa ou para você, né? Você ter o seu momento. Eu não sei qual que foi. Eu acho que foi aquela loira do SBT lá. Que ela ainda virou meme depois. Ela tá num podcast também. Ela assim, ó. Você chegar em casa, um banho quente, fonezinho no ouvido e só você no mundo, não tem coisa melhor, ela fala. Eu vou buscar essa fala e vamos botar aqui. Del, que mensagem? Você falou ali que a questão do teu foco, do teu público-alvo são professores profissionais que atuam com música. Qual que é a mensagem que você deixaria para quem então está construindo agora um projeto, uma carreira ou um negócio? Projeto, nossa, carreira. Eu estou entrando agora, quero, né, me profissionalizar e quem sabe chegar na Europa, né? Qual que seria o conselho que você daria aí? Então, cara, tá começando. Busque se preparar o máximo possível com diferentes linhas de visão, mas não fique flertando com todas por sempre. Escolha uma linha, escolha e estude com afinco. Seja bom naquilo. Entenda. Porque hoje, eu ouvi falar esses dias sobre o efeito Dunning-Kruger. Já ouviu falar? Efeito Dunning-Kruger pensa naquele cartesiano lá, no Fred Krueger. O Dunning-Kruger, assim, as pessoas têm alta confiança, baixa experiência e muito conhecimento. E essa parte do conhecimento que é o ponto-chave. As pessoas têm acesso a muita coisa. Então, assim, leem de tudo, pode ler de tudo, assiste videoaula, compra um infoproduto, coloca no chat GPT, o GPT faz análise, o Gemini cria sabe, tudo pronto ali. Então, acaba adquirindo muito conhecimento, abre aspas, muito conhecimento, aí tem muita confiança e baixa experiência. Então, assim, se entrega esse conhecimento, vai tocar, vai, sabe, os grupos que você frequenta para fazer network, conhecer novos negócios, entender de verdade, e se aprofunda em e busca entender o máximo possível aquele um negócio. E acrescento mais uma coisa, porque eu li aqui, ó, acredite em si mesmo. Pura verdade. Acredite em si mesmo. Acredite, mas muito mesmo. Aguente pancada, aguente assim, duvido, cara, tá maluco, sim, mas acredite. Cara, acreditar em si mesmo é algo que eu demorei muito pra fazer pra mim mesmo, crer em mim. Acredita em si. Sabe, estuda, se prepara, mergulha e acredita em si. Tanto que tu mesmo comentou anteriormente, né, em 2016, uma galera te zoava, né? E eu deixei anotado aqui. Deixa eu fazer um parênteses. A galera me zoava com esse negócio da sonatologia. Só fazer porque você lembrou de uma coisa. A sonatologia que eu tô estudando, formulando agora, cara, eu entrei num all-in, sim, muito forte, que eu nunca tinha entrado na minha vida. Tanto é que é o seguinte,
sonotologia. Lembra que eu falei que daqui muitos anos ela vai se consolidar? Ou ela vai ser algo, assim, extremamente necessário, extremamente interessante para muitas áreas, ou vai ser piada. Não tem meio termo. Não vai ser um negócio. Na minha cabeça, eu não estou estudando isso para ser algo que, tipo, é legal conhecer. Não, é importante conhecer. Tem áreas que precisam estudar isso. Ou vai ser piada. E eu tô, assim, de cara limpa com isso. Se eu me tornar piada daqui a uns anos, não tem problema nenhum. Mas eu não tô entrando nisso para brincar. Entende? Ou vai ser igual na Academia Lacorda 2016. Não, eu quero, mas será mesmo? Porque, sabe, o cenário não era favorável. E hoje é assim, cara. Ou vai ser algo, com todo respeito que eu tô dizendo, tô querendo ser prepotente, ou vai ser genial, ou vai ser piada. Eu lembrei até de uma situação minha, que a gente vai para completar agora, esse ano, 11 anos, né, de agência. E eu lembro lá atrás, cara, não vou te dizer a 11, mas há uns 8, 9 anos, o blogueirinho, e bababá, tanto que surgiu na época até um termo, né, que era a tiktorização das profissões, né, na época, Deus o livre, os caras fazendo dancinha e tal, e hoje, quem que não tá no Instagram, no TikTok, né, abrindo live, fazendo stories e tudo mais, né, 8, 10 anos atrás, tu era o blogueirinho da turma, né, hoje tá todo mundo fazendo. Seja blogueirinho. Exato. Deu, vamos pro nosso último bloco, que é o ping-pong de dono, tá? Então eu vou fazer aqui, não necessariamente tu vai me responder com uma palavra ou, né, traz um insight teu aí, tá? Um hábito que você faz na sua rotina e você não abre mão. Orar todas as manhãs. Um livro ou uma música, se tu preferir, que todo mundo deveria experimentar. Música, eu diria As Quatro Estações de Vivaldi. Um erro que virou aprendizado na sua trajetória. Não escutar a si mesmo. Empreender para você é mais sobre o quê? Empreender é mais sobre ser uma grande e importante peça no grande quebra-cabeça da sociedade. Uma palavra que define o teu momento atual. Uau, essa... Uau. Uma palavra. Melhor, teriam tantas. Não, pode ser uma. Todas as palavras. Porque vai desde o desafio a experiências incríveis. Então eu tô vivendo algo que é dicotômico. Dicotomia. Bacana, Leo. Encerramos nossa conversa de dono. Eu só vou deixar um adendo aqui, que você falou a questão do teu hábito. E eu quero convidar as pessoas, eu vou começar hoje, devido até ao nosso propósito aí, todos os dias às 7 horas da manhã vai ter uma live nada. A gente só vai abrir a live, vamos ler um trecho da Bíblia de acordo com o nosso propósito ali. Então faço o convite aí para quem está assistindo, vai lá no Instagram, lá todos os dias às 7 da manhã a gente vai ler um trecho da Bíblia. Del, tá contigo aí? Tem uma palavrinha para as tuas considerações. Cara, considerações. Primeiro, fiquei muito feliz com o convite. Adorei ter esse momento aqui com você. Era um momento que, desde quando nos encontramos, quando eu cheguei aqui, nos botamos em lives, ficou naquela coisa tipo, vamos lá, tá, sei que. Fiquei muito feliz, muito, muito feliz mesmo. É uma oportunidade para mim muito bacana poder falar com a sua audiência, que é uma audiência que tem uma visão, assim, uma opinião bastante firme, sólida, né, dentro de uma perspectiva mercadológica. Então, muito obrigado por esse convite, obrigado por você ter ficado conosco aqui até agora. E, cara, a minha consideração, eu vou falar assim, aprecie cada instante. Quando você entender que a tua vida, ela é volátil, ela é passageira e pueril, você vai entender que cada instante carrega a centelha de toda a tua vida. Ela é muito importante. Cada instante carrega tudo que você precisa para esse momento. Você não precisa de nada mais agora. Tudo que você precisa está aqui. Porque nós somos a soma de muitas histórias, de muitas pessoas. Então tudo que a gente precisa está aqui. O próximo desafio não sabemos. Porque o próximo desafio está lá. Mas o que a gente tem é esse instante. Então aprecie cada instante. E apreciar é se entregar conscientemente para uma experiência que transcende a própria consciência.
Chegamos ao final de mais um Conversa de Dono e fica a certeza de que escutar melhor muda relações, decisões e caminhos. Mais do que sobre carreira ou empreendedorismo, essa conversa nos lembra que tudo começa da forma como a gente se relaciona com o mundo e com nós mesmos. Que esse episódio possa trazer reflexões, novos olhares e atitudes mais conscientes. Se fez sentido para você, não esquece, compartilhe com outras pessoas, comente aqui e leve essa mensagem adiante. Até o próximo episódio do Conversa de Dono.